Vem cá, quando você tenta ouvir o japonês no anime, você termina o expediente desse jeito, né? ココ大丈夫？ Se é isso que tá acontecendo, fica tranquilo. A real é que não precisa ser doloroso assim. Olha essa cena. お客様、羽馬車に乗ってきたんだ。いや、僕は違うよ。ねえ、仕立て屋さん、こういうレース他にもある？はい、ただいま。 E galera, um aviso rápido. A legenda pode estar diferente do que você vê no anime, porque aqui a prioridade é fazer você entender o japonês que foi falado. Dito isso, bora lá. Kaku-sama, Hanebasha mo tekitanda. São aquelas clientes que trouxeram uma carruagem alada. Antes de analisar, tenho em mente que eu vou usar um método que chamo de blocos de fala. A ideia é simplificar a explicação e principalmente a forma com que você ouve o japonês. Olha só. Primeiro, ela começa falando e aqui podemos interpretar apenas como uma forma de iniciar a fala. É tipo, olha... E logo em seguida, ouvimos Okyaku-sama, ou seja, cliente, aquelas mulheres que nós vimos antes. Agora, Hanebasha, isso aqui vem com um sentimento de carruagem alada, e guarda essa palavra porque ela se repete bastante nesse vídeo. Mas o interessante mesmo vem disso. Motekitanda. Isso aqui vem de motekuru, que vem do verbo trazer. Então, motekita apenas está no passado. Só que a cereja do bolo vem de anda, que passa o sentido de explicação na frase, deixa ela mais enfática. Viu como foi a reação dela quando viu as mulheres ali? São aquelas mulheres que trouxeram a carruagem. Exemplo. Haha, por exemplo, motekitanda. Foi a minha mãe que trouxe o presente. Watashi wa inu o tsuretekitanda. Fui eu quem trouxe o cachorro. Viram que a mesma estrutura foi usada de forma parecida, até mesmo usando outro verbo, mas que o sentido principal dela se manteve intacto? A ideia do bloco de fala é exatamente essa, estruturas que se repetem inúmeras vezes e criam padrões de fala. Ah, ya, boku wa chigau yo. Ah, não, eu não. Ah, nada mais é do que uma reação de surpresa, enquanto ya basicamente significa não, mas vocês viram que a Coco vira a cabeça olhando pro Kiefer, e além disso ele solta, boku wa chigau yo. Aqui, se a gente traduzir literalmente, seria eu sou diferente, mas no contexto significa assim, não sou eu. Chigal, como já apareceu em outros vídeos, tem traduções bem amplas, então a ideia é você pegar pelo contexto. Lembra do que eu disse? Estruturas que se repetem inúmeras vezes e criam padrões de fala? Percebe como isso funciona na prática? Então o cliente acaba dizendo: Nesta teça, koyun desu, hoka ni mo aru? Ei, senhorita costureira, tem outros tecidos desse tipo? Olha que legal, quando a cliente diz ne, isso aqui serve para chamar a atenção de uma forma amigável. É como se ela dissesse, ei, e daí vem a pessoa que ela quer chamar. No caso, Shitate-san, senhorita costureira. Exemplo, ne, Tanaka-san. Ei, Tanaka. Então agora você só precisa completar. E a moça diz assim, koyun desu. É como se ela estivesse dizendo, desse tipo, assim. Por exemplo, koyu fuku, roupa desse jeito. Koyu hito, pessoa assim. E logo depois, hoka ni mo aru? Tem outros também? Esse hoka mais nimo vem com o sentido de outros também, enquanto aru vem do verbo haver. Então, quando ela diz isso, podemos entender assim: tem outros também? Um exemplo. Koyu doresu hoka ni mo aru? Tem outro vestido desse tipo? E finaliza com a mãe da Coco falando: Hai, tadaima. Já vou. Ou, um momento. O que é algo comum de se ouvir em lojas e restaurantes. Provavelmente você ouviu muito isso quando o personagem chega em casa, né? Bom, também tem esse sentido, dá aquela ideia de que você chegou, está de volta finalmente. E agora que a gente fez essa análise, dá uma olhadinha aqui na cena novamente. お客様、羽馬車に乗ってきたんだ。いや、僕は違うよ。ねえ、仕立て屋さん、こういうレース他にもある？はい、ただいま。ココ、いるなら手伝って。そちらの方、ご注文は？煙色の布が欲しいんですが、忙しいなら後でも。私、採寸できます。君が？ココはうまいのよ。へえ。 Viu como ficou mais fácil de entender? Bora continuar. A mãe da Coco percebe que ela estava ali, então chama, e diz bem assim: Coco, iru nara tetsudatte. Coco, se você está aí, me ajuda. Coco, vocês já sabem que é a menina, certo? Mas olha isso, iru nara. Quando ela diz iru, a gente entende que nesse contexto ela está falando que ela está. Mas o importante mesmo vem disso aqui. Nara, aqui passa aquela ideia de se. Ou seja, se está aí, e completa. Tetsudatte, ajuda.
ou como fica mais natural na legenda, me ajuda. Por exemplo, Iku nara ishou ni iku. Se você for, eu vou junto. Hoshii nara ageru. Se você quer, eu dou. Suki nara yatte mite. Se você gosta, tente fazer. Pegaram a ideia? Então, Koko iru nara tetsudatte. Koko, se você está aí, me ajuda. Dochira no kata go churumon wa? E para o senhor, qual vai ser o pedido? E aqui tem algo interessante. Observaram que na cena o Kiefer está longe da mãe da Coco? Esse sotirá dá o sentido de lá, ou ali, e o kata é uma forma de se referir à pessoa, ou seja, o Kiefer no caso. Então, se formos traduzir bem literalmente, seria algo assim, o senhor ali. Enquanto Gochurumon é algo mais padrão de comércio, então entendam como pedido. Portanto, Gochurumon wa? Entendam como, qual é o seu pedido? E o Kiefer responde, Kemuriro no noga hoshin desu ga, isogashi nara ato demo. Eu gostaria de um tecido cor de fumaça, mas se estiver ocupada, pode ser depois. Vamos separar isso aqui rapidinho para facilitar. Olha só, Kemuriro no ga hoshin desu ga. Esse Kemuri vem basicamente com o sentido de fumaça, porém vocês percebam que ele acompanha o iro, ou seja, cor de fumaça. Exemplo, Kiro, cor amarela. E o Nuno, Matheus? Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Olha só. Kiro Nuno, tecido de cor amarela. Enquanto o Hoshin desu, nesse contexto a gente pode entender como eu gostaria de, mas Hoshi sempre vem com a intenção de dizer eu quero. Eu apenas deixei assim na tradução, pois é naturalmente mais educado pra gente, mas é perfeitamente plausível você usar dessa forma que o personagem usou. Exemplo, Atarashi game ga Hoshin da, quero um jogo novo. Mas aí que você me pergunta novamente, e esse ga? Então, nesse contexto, podemos interpretar como mas, ou seja, ele estava preparando a fala e daí vem a segunda parte. Isogashi nara ato demo. E olha quem apareceu novamente, lembram do nara? Se isso, se aquilo. Então se tem nara, já sabemos que Isogashi nara significa se estiver ocupado. E no final ele completa o bloco, ato demo. Isso aqui é basicamente dizer, pode ser depois. É como se ele falasse, eu volto mais tarde, tá tranquilo. Exemplo, Nemui nara ato demo. Se estiver com sono, pode ser depois. Então juntando tudo. Kemuriro no noga hoshin desu ga, isogashi nara ato demo. Eu gostaria de um tecido cor de fumaça, mas se estiver ocupada, pode ser depois. Então a Coco entra na conversa. Watashi saisun dekimasu. Eu consigo tirar as medidas. Uma frase simples, mas olha só. Saisun significa algo como tirar medidas, ou medição para roupas. Enquanto dekimasu é como o sentido de poder fazer, conseguir fazer. Ou seja, ela consegue tirar as medidas. Por exemplo, Kazoeru koto ga dekimasu. Consigo contar. Renraku dekimasu. Posso praticar. Então Kiefer nos dá uma reação interessante. Kimio? Você? É justamente como se ele estivesse dizendo, você mesma? Sem acreditar que realmente seria ela. É muito comum você ouvir essas frases curtas quando alguém tem alguma surpresa. Inclusive, vou até aproveitar, deixa. Ele chega a dizer logo no final da cena, E na tradução aparece como, é mesmo? Dá uma olhadinha. Viram? Isso aqui não quer dizer literalmente é mesmo. Apenas carrega o mesmo sentido de surpresa, tipo, nossa, é mesmo? No japonês, essas pequenas palavras e reações são chamadas de aizuchi. Posso até fazer um vídeo aprofundando isso no futuro. E para finalizar, a mãe da Coco só explica. Coco wa omae da yo. A Coco é boa nisso. E aqui vai uma coisa interessante que eu acho que eu não comentei. O mai não significa apenas gostoso, delicioso. Ele também tem o sentido de ser bom, ter habilidade. Mas é aquilo, tudo depende do contexto. E o unda, vocês lembram? É aquele artifício que usamos para dar a explicação, tipo, é que ela é boa nisso, sabe? E a partícula yo, nesse caso, também entra com essa função, basicamente porque ela dá uma informação que ele antes não sabia. Mas o mais importante, galera, eu sei que tem muitos contextos, muitas formas de traduzir, mas aprenda a entender o contexto e a intenção do personagem. No final, quando você ouvir Koko wa omae da yo nessa situação, tem que vir um estalo na tua cabeça na hora. A Coco é boa nisso. E o bloco de fala bem treinado é justamente o que destrava essa compreensão rápida. Agora, dá mais uma olhada aqui na cena. Coco, いるなら手伝って。そちらの方、ご注文は？煙色の布が欲しいんですが、忙しいなら後でも。私採寸できます。君が？ココはうまいのよ。へえ。ねえ、終わったら羽場所見に行ってもいい？なんだって？羽場所が来てるの。羽
羽馬車お客様のもので遊ぶ気じゃないでしょうね。大丈夫、見るだけ。 E olha isso daqui, galera. Ne watara hanebashami ni itemoi? Ei, quando terminar, posso ver a carruagem alada? Quando ela fala ne, isso aqui é tipo uma preparação da fala. Ela está chamando a atenção antes de iniciar o assunto. Então diz bem assim, watara. E aqui eu não vou terminar a frase toda ainda, pois eu preciso que vocês entendam isso. Esse tará, embora esteja escrito quando, ele também se encaixaria bem como na mesma situação do nará, aquele se, mas isso vai muito de contexto, galera. O que eu quero que vocês entendam é que tanto se quanto quando estão certos e fazem perfeito sentido nesse contexto. Mas para o propósito desse vídeo, vamos entender isso aqui como quando. E agora sim a gente completa a frase. Hanebashami ni itemoi? Lembra daquela palavra que eu disse lá no começo para você guardar? Hanebasha, carruagem alada? Só que agora vem a parte mais interessante, porque ela diz assim, mini itemoi. Esse mini te vem de mini iku, que a grosso modo é a junção de dois verbos. Então a gente entende isso como ir ver ou ir olhar. Porém, quando ela usa temoi, o sentido passa para posso ir ver? Exemplo, tabe temoi, posso comer? Hanashi temoi, posso conversar? Ou numa versão mais simplificada, usando apenas o ti, sem humor. Hanashi tei, posso conversar? Inclusive, houve um exemplo dessa cena. Ouviram? Ela usa ti. E não se preocupem, o sentido permanece mesmo, é apenas um pouco mais casual. Então, recapitulando. Ne watara hanebashami ni itemoi? Ei, quando terminar, eu posso ver a carruagem alada? E a mãe responde de um jeito que olha só. Nanda te. O quê? Ou, como é? E aqui não tem segredo, é mais um bloco que já tem o sentido pronto. Passa bastante surpresa, na verdade, por parte dela. Então a Coco reforça. Hanebasha ga kiteru no. A carruagem alada chegou. Novamente, hanebasha, vocês sabem do que eu estou falando. E o kiteru vem de kiteiru. Parece pequeno, mas é um detalhe muito interessante, porque na fala casual é comum você comer esse som de i. No final, kiteru a gente pode entender como veio e está aqui. Mas para deixar mais natural a legenda, coloquei apenas como chegou. Enquanto no, embora seja uma partícula que geralmente vemos como uma forma de suavizar a pergunta, isso aqui não é uma pergunta, tá bem? É uma afirmação. Então, juntando tudo. Hanebasha ga kiteru no. A carruagem alada chegou. E aqui vem um bloco meio de bronca que é bem interessante. Olha só. Okaku-sama no mono de asobuki janai desho ne? Você não está pensando em brincar com as coisas do cliente, né? Olha isso aqui. Okaku-sama no mono. Esse okaku-sama é literalmente cliente. E quando ela junta a partícula no mais mono, a gente pode entender como coisas do cliente. E um detalhe muito importante se você estiver em dúvida entre usar koto e mono. Lembra que na maioria dos casos, mono é uma coisa física, um objeto. E koto vem de uma ideia, um pensamento, uma sensação. Quer deixar mais fácil ainda de lembrar? Lembra do mono como a palavra do materialista e o koto do espiritualista. Galera, é o que eu posso dizer pra vocês. Mas voltando. A gente sabe que a Coco quer fazer algo com a carruagem alada. Então a mãe termina dizendo: Asobuki janai desho ne? Quando ela diz asobuki, a gente pode entender como ter a intenção de brincar, ou melhor, estar pensando em brincar. Exemplo: Iku ki da. Estou pensando em ir. Benkyou suru ki ga nai. Não tenho intenção de estudar. Só que tem um detalhe, porque embora o janai junto com o asobuki passe a frase para a pergunta negativa, dando o sentido de não está pensando em brincar, a gente pode ver esse bloco todo como uma coisa só, porque usar o verbo mais janai deixou dá um forte sentimento de bronca mesmo, dessas que mãe dá no filho mesmo. Então é muito comum você escutar frases como Shikudai shinai de asobuki janai deixou ne? Você não está pensando em ir brincar sem fazer a lição, né? Mata o kashibakari taberu ki janai deixou ne? Você não está pensando em comer só doce de novo, né? Eu achei muito legal mesmo trazer isso daqui, porque acaba sendo uma nuance, um tipo de situação muito comum, mas que raramente se ensinam. Mas voltando aqui, e esse ne, no final, funciona tipo um né. É como se fosse uma pergunta retórica, mas aqui claramente é, eu tô certa, cala a boca e obedece. Então juntando tudo aqui, galera. Okaku-sama no mono de asobuki janai desho ne? Você não está pensando em brincar com as coisas do cliente, né? E aqui a Coco encerra a cena dizendo Daijoubu, miru dake. Tá tudo bem, eu só vou olhar. Daijoubu, eu acredito que muitos de vocês já conheçam, mas para quem não sabe, o sentido é basicamente de está tudo bem. Exemplo, Kega, daijoubu desu ka? Está tudo bem? Se machucou? E aqui uma parte interessante do bloco. Miru significa literalmente ver,
mas desse daqui dá um sentido bem interessante. Podemos entender como só ou apenas. Exemplo aqui. Chotto dake. Só um pouco. 終わったら羽馬車見に行ってもいい？なんだって？羽馬車が来てるの。羽馬車？お客様のもので遊ぶ気じゃないでしょうね。大丈夫、見るだけ。 E no final, viram como muitas das coisas aqui se repetiram ou tinham sentidos parecidos? E isso contando que é só uma análise de uma cena de 1 minuto e 20 no máximo. Agora imagina isso durante 24 horas do dia do japonês ao longo de vários anos. Quanto disso ele já não viu e repetiu inúmeras vezes? Agora você entende por que o bloco de fala é tão forte? Então faz o seguinte, dá uma olhada aqui na cena novamente e diz o que mudou. Sabia dessa? お客様、羽馬車に乗ってきたんだ。いや、僕は違うよ。ねえ、仕立て屋さん、こういうレース他にもある？はい、ただいま。ココ、いるなら手伝って。そちらの方、ご注文は？煙色の布が欲しいんですが、忙しいなら後でも。私、採寸できます。君が？ココはうまいのよ。へえ。ねえ、終わったら羽馬車見に行ってもいい？なんだって？羽馬車が来てるの。羽馬車？お客様のもので遊ぶ気じゃないでしょうね。大丈夫、見るだけ。